passando uma caralhada de caminhão e carro agora nessa merda dessa rua. Que inferno. Episódio 1. Nem comédia e nem romântica. Eu te vi nas artes plásticas. Você mexeu demais comigo. Tu é o revival do marinheiro. Você sabe circular. Meu look eu pensei o dia inteiro só pra te encontrar. Boa noite. Aqui quem fala é a sua drag queen favorita, Misândrica. E esse é o Misandricast, porque é o podcast da Misândrica, que sou eu. Consegue distinguir? Ai, prazer. E esse não é só o primeiro episódio do seu novo podcast favorito, é também o nosso primeiro encontro, o nosso date. Lembra quando a gente podia sair para um barzinho, tomar um drink, conhecer pessoas? Não que eu sinta falta de conhecer pessoas, né? Eu sinto mais falta dos drinks mesmo. Chega uma hora que a caipirinha que a gente faz em casa fica meio batida. Entendeste a piada? Eu mesmo que fiz. Mas enfim, pra gente começar esse date, eu preciso que você imagine quem sou eu. Porque afinal de contas, isso é um podcast e não um vídeo no YouTube, né? Pra você aí que ainda não se tocou. Então faz o seguinte, vamos fazer um exercício de imaginação juntas? Você vai fechar os olhos e imaginar a Paola Oliveira. Agora coloca uma barba nela. Essa sou eu. A primeira coisa que você devia saber sobre mim, aliás, devia nada, né? Você deve pagar seus boletos, pagar suas contas. Pra mim, você não deve nada. E ainda bem, sorte a sua. Mas a primeira coisa que você poderia saber sobre mim, assim, de primeiro momento, é que eu sou uma grandíssima viciada. Aliás, viciada também não é uma palavra boa, né? É muito forte. Aficionada. Aficionada é melhor, que mostra aí o meu domínio da língua portuguesa, que você imagine só, depois de 3 ou 4 doses de álcool, o português fica um pouco menos apurado. O que só quer dizer que eu falo inglês muito bem quando tô bêbada. Enfim, a primeira coisa que você poderia saber sobre mim é que eu sou aficionada por comédias românticas. E é por isso que esse é o tema de não somente o nosso primeiro episódio aqui do Misandricast, mas dos primeiros 5 episódios. E aí eu já tô te avisando, né, de antemão, que porque se você continuar ouvindo é por conta e risco. E é bom você saber também que essa é basicamente a frequência com que eu cito algum filme de comédia romântica na minha vida mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou bastante fã da Bridget Jones, inclusive em níveis até um pouco doentio. Mas enfim, surpreendentemente, porque eu sou uma pessoa que gosta de surpreender a audiência, esses episódios não vão ser sobre a Bridget Jones. Eu decidi que nossos primeiros encontros vão ser baseados em um filme maravilhoso. E aí você vai notar que a palavra maravilhoso está num contexto diferente, está dentro de um limite, porque afinal a gente ainda está falando de um filme de comédia romântica. Não é exatamente maravilhoso no sentido de vai mudar a sua vida e a forma como você se relaciona com as pessoas. Aliás, se você baseia seu comportamento em filmes de comédia romântica, eu sugiro que você repense o seu comportamento. Bom, o filme que eu decidi basear aqui a nossa experiência é o filme Eu Odeio o Dia dos Namorados, ou em inglês I Hate Valentine's Day, para você que é uma pessoa irritante e fica falando o nome dos filmes aí em inglês. Enfim, nesse filme, a personagem principal, Genevieve, porque logicamente, né, que a nossa personagem principal ia ter um nome diferentão e romântico, é uma florista dona de uma floricultura. Obviamente, ia ser engraçado se fosse uma florista dona de, sei lá, um necrotério. Mas se bem, né, que tá bem próximo, né, da autópsia pra coroa de flores é um pulo. Fica a dica aí pra você que tá querendo abrir um novo negócio. Necrotério e floricultura. Sucesso garantido. Genevieve, além de ter um par de amigos gays extremamente estereotipados, que tem 4 falas e somente o papel de ser chaveirinho de mulher cis e citar Madonna eventualmente, porque afinal de contas todo gay gosta de Madonna, e isso é uma verdade universal e irrefutável. Olha aí o domínio da língua portuguesa de novo. Além, né, desse detalhe, ela tem também
uma tese sobre relacionamentos. Ela não acredita no amor, só no romance. Então, ela resume todos os seus relacionamentos amorosos, carnais, e lulululu, etc., em 5 encontros. Olha aí o verso fechando. Vocês viram onde eu quero chegar? Isso é muito treino de discurso, de oratória. Esse roteiro aqui que eu tô fazendo, vocês não encontram em podcast nenhum, minha senhora. E aí o lance do filme de comédia romântica, né, é que eles são em sua grande maioria completamente desconexos com a realidade, né? A grande armadilha de Hollywood em fazer você achar que tem controle sobre os seus próprios sentimentos. E ainda mais sobre os sentimentos das outras pessoas. Aliás, quem tem controle sobre todos os seus próprios sentimentos, assim, em sua totalidade, deve ser um porre de pessoa. Eu mesmo só sou divertida porque uma hora eu tô aqui rindo da sua cara, fazendo piada, e na outra eu quero quebrar uma taça na sua nuca. Isso é completamente normal. E aí, voltando ao filme aqui, né? Ela explica que todos os 5 encontros têm meio que uma temática. E aí ela começa a explicar por uma amiguinha dela ali, X, que aparece 2, 3 vezes, pelo primeiro. E aí você me fala, ah, é lógico, Misandro, que ela vai começar a explicar pelo 5º encontro. E aí eu te digo, nossa, mas que perguntinha grossa, né? Você não sabe? Não é que é uma surpresa, um plot twist, uma maneira nova de criar uma narrativa? Por que você não faz um podcast para falar do filme? Eu, hein? Viu? Taça na nuca. Vamos lá. O primeiro encontro é o que ela chama em inglês de breathless flirting, ou aqui traduzido para você ouvinte, flerte sem ar, que é quando você passa aproximadamente 2 horas flertando com alguém sem respirar. Mentira, brincadeirinha. Seria aquele flerte incessante, aquela coisa que acontece em primeiros encontros. Lembra quando a gente tinha encontro? Aquela troca de olhares, aquele tá cheirosa, hein? Ou então, sei lá, qualquer coisa clichê. Isso é se vocês já passaram por esse tipo de situação, né? Porque você tá ouvindo esse episódio no dia que saiu, é uma quarta-feira à noite. E aí, no caso, você acho difícil que você tenha namorados. E se tiver também, quarta-feira à noite ouvindo um podcast de uma drag queen, eu acho que tem alguma coisa errada. Mas aí fica aí pro seu exame de consciência, tá? E também queria deixar claro que essa minha teoria de vocês não terem namorado não se aplica a mim, porque eu sou apresentadora, tá? Eu sou a proponente. Voltando para nossa história, aparece um galã. Aí, né? Porque precisa de um galã. Diga-se de passagem, eu não entendo por que que é galã. Porque eu realmente não entendo qual que é o conceito de galã. Porque a maioria deles não são nem um pouco galanteadores, né? Como o próprio nome sugere. E aí esse rapaz que o nome eu não me lembro, porque afinal de contas eu não me chamo Misândrica por uma razão. Se é aí que não sabe o que é misandria, pesquisa no Google, porque eu não vou parar o meu episódio para explicar o que que é. É o gancho perfeito pro desenrolar do filme. Aliás, eu acho que ele só serve pra isso mesmo, né? Não serve pra mais nada. No começo da história, esse cara namora uma aeromoça e decide surpreender a namorada indo na casa dela e deixando um buquê de flores na cama dela. E isso por sugestão da Genevieve, que até então esses dois personagens eles tinham trocado, sei lá, 3 frases. E aí muitos detalhes completamente irreais acontecem. Primeiro que ele entra na casa da namorada sem ela estar em casa e ele não tem a chave, ou pelo menos não fala em nenhum momento que ele tem a chave. O dono do prédio simplesmente deixa ele entrar. E aí você vai me desculpar, mas o privilégio masculino extrapola os limites, né? Porque como é que o dono do seu apartamento deixa um cara entrar na sua casa sem você estar lá? Isso tudo com o suposto, né? Pressupondo que você vai fazer uma surpresa, que esse cara vai fazer uma surpresa. Eu mesmo sempre quis deixar uma surpresinha no apartamento de algumas pessoas, mas nunca me deixaram entrar. Uma pena, né? Porque eu tenho certeza que ia ser uma surpresa assim, bombástica. Depois que, mesmo que essa surpresa tivesse dado certo, que a gente já vai entender por que não deu certo, eu terminaria na hora com esse cara. Maluco, psicopata, fica invadindo minha casa. Eu, hein? Bom, e a partir daqui eu vou ter que te dar alguns spoilers, tá? Então, se você é do tipo de pessoa que acredita em spoiler em comédia romântica, primeiro que, e segundo, desculpa. Mas eles são todos iguais. Então, assim, provavelmente eu vou te dar spoiler de mais uns 10 filmes. O galã, ele entra na casa da então namorada aeromoça e encontra ela transando com outro cara. Então vocês compreendem a irrealidade dessa narrativa, né? É um cenário que basicamente
constrói um homem que é romântico, atencioso, que pega conselhos de vendedoras de flores desconhecidas e, além de tudo, meio burrinho. Porque, né? Mas vamos aí ao primeiro encontro dos nossos protagonistas, que é o ponto-chave do nosso episódio. E aí, depois dessa cena maravilhosa, que era pra ser uma cena romântica e vira uma galhada surpresa, o galã convida a Genevieve para um primeiro encontro na abertura do restaurante que ele tá abrindo. A abertura vai abrir, né? E essa cena ela dura assim cerca de 40 segundos, em que os dois basicamente ficam, eu gosto disso, eu odeio aquilo, e é isso. É uma merda de primeiro encontro com umas frasezinha pronta que serve pra gente botar de legenda no nosso Instagram. Pra vocês terem uma ideia, eles nem transam, né? Quer dizer, é uma merda de primeiro encontro. E agora é a parte que o nosso date ele se torna assim um tanto mais educativo. Aí o nosso date eu e você, né? Não desses dois, porque esses dois foi uma porcaria. O nosso começa a ter um pouquinho mais de conteúdo. Mas também não coloca expectativa muito lá em cima, que eu ainda vou falar de comédia romântica, tá? Eu vou falar pra vocês como é que é a minha relação com primeiros encontros. A primeira vez que eu saio com alguém é meio que minha parte favorita. É meu momento sem filtro. Porque se você tá querendo subir nessa moto aqui, gato, você vai ter que entender a potência. Isso aqui não é uma bicicletinha qualquer, com um pedaço de papelão na roda, pra fazer barulho. Não. E aí eu podia dizer que tipo de moto que eu sou. Mas eu me perdi um pouco aqui no personagem porque eu entendo zero de moto e carro. Então vocês imaginam aí uma moto bem bacana, tá? E aí olha eu de novo acionando a imaginação da audiência. Isso aqui é um exercício pro seu cérebro. De nada. O que eu tô querendo dizer aqui, e o que você devia refletir em relação a esse filme, né, depois de uma análise superficial, é que esse tipo de produção, esse jeito de fazer cinema, serve para principalmente um propósito, na minha opinião, que é escancarar para todas nós o quanto a gente, enquanto ser humano e autodeclarado ser social, não tem a menor capacidade de se relacionar com outras pessoas. Porque a gente transforma tudo em uma relação de poder. Um opressor e um oprimido, quem controla e quem é controlado numa relação. O interessante para mim de uma comédia romântica é quando elas, por algumas vezes, trocam os personagens de lugar em relação à realidade. Numa comédia romântica, por exemplo. Até certo ponto, a mulher é quase sempre o chave da narrativa, é o ponto final, o ponto inicial, o ponto central. Uma boa comédia romântica, ela desenvolve um personagem até um ponto de entendimento em que amor e a maneira como a gente gosta das pessoas não devia ser um processo de codependência. Quebra a relação de poder. E o que não é um primeiro encontro, senão um grande picadeiro? Um mercadão de qualidades, né? E se você for uma pessoa sincera, de defeitos. É quando a gente diz o que a gente quer, o que a gente gosta e até onde a gente está disposta a ir num relacionamento. Relacionamento esse que só é possível quando outra pessoa, a outra pessoa com que a gente está saindo, entra em acordo. Pensa aqui comigo. Por que frequentemente a gente encontra alguém, vai se encontrar com alguém que tem objetivos de vida diferentes dos nossos, aspirações diferentes, enfim, caminhos de vida opostos, dos que a gente tem e que a gente não dá continuidade nessa relação. Ah, porque era muito diferente de mim. E por quê? Porque esse tipo de relação com alguém tão diferente não oferece nenhum tipo de controle sobre a situação. A sua e sobre o do casal. E aí eu não estou dizendo que isso é algo bom ou ruim, não estou criando nenhum tipo de juízo de valor. Afinal de contas, criar afinidades também é importante. Mas até que ponto a gente, em relacionamento, abre mão de estar no poder? Quantos casais aí, puxa na sua memória, quantos casais você conhece que já não se separaram porque uma das partes foi completamente anulada pelo controle do outro? Quando que esse jogo de poder ele foi desequilibrado? Quando alguém deu mais do que o outro, ou quando alguém recebeu mais do que o outro, né? O que a gente poderia chamar aí de um relacionamento tóxico, né? E aí que eu quero reiterar que eu não acredito e nem apoio esse tipo de desequilíbrio. E nem estou dizendo que você ou outra pessoa devia abrir mão de alguma coisa que é importante ou um traço da sua personalidade pelo bem de uma relação. Não.
O foco aqui é completamente diferente. É justamente analisar o quão despreparadas a gente está em entrar em contato com outro ser humano que é completamente diferente, que a gente não tem nenhum tipo de controle sobre a situação. Como que estar envolvida com alguém, se relacionando com alguém, é quase sempre sobre estar no controle ou estar sendo controlada. Até porque eu ouso dizer que isso vai além do lance carnal, matrimonial ou conjugal. Eu também estou falando da nossa família, dos nossos amigos, do nosso trabalho. Quantas relações afetivas você conhece ou você tem que se dão de maneira horizontal, de fato? Na maior parte dos casos, a gente está lidando com o chefe da família, o líder do grupo, o ativo da relação. E sim, eu falei tudo no masculino por uma razão. E aí, voltando de novo ao nosso filme, você deve imaginar então que a Genevieve é uma gênia. Essa dinâmica de 5 encontros é ideal. O primeiro encontro não se torna um picadeiro porque, afinal de contas, não tem expectativa de um relacionamento, não tem planos. O romance é o fim e o meio nesse cenário. E o que chega até a ser um pouco assustador, né? Porque você está conhecendo alguém de maneira despretensiosa. Mas em contrapartida, essa dinâmica não traz profundidade para nenhum dos relacionamentos da Genevieve. Os homens vêm e vão na vida dela com a intenção de manter o romance vivo na vida. Lembrando que ela não acredita em amor, mas sim em romance. O que faz a gente se perguntar qual que é a diferença entre eles dois. Existe amor sem romance e romance sem amor? Teria, afinal de contas, a banda Os Avassaladores nos respondido essa questão há alguns anos atrás? Abre aspas. Traição é traição, romance é romance. Amor é amor e um lance é um lance. Fecha aspas. Eu vou te dizer o que eu acho sobre isso, apesar, né, dessa poesia com argumentos incontestáveis dos avassaladores já ter aí respondido isso. Para mim, a diferença entre romance e amor é controle, poder. O que te faz diferenciar um date de um ficante para um namorado ou um casamento é compromisso. E aí, para ajudar mais a elucidar essa questão, né, porque eu sou uma pessoa didática, eu vou trazer a etimologia da palavra compromisso, do latim compromissus, barra compromittere, formado pelas palavras com, junto de, e promittere, prometer, garantir. Ou seja, significa fazer uma promessa mútua. E a definição do dicionário da mesma palavra. Compromisso, substantivo masculino. Promessa formal, comprometimento. Obrigação de caráter social. Dívida a solver como combinado. Qualquer obrigação entre duas ou mais partes em controvérsia. Qualquer obrigação entre duas ou mais partes em controvérsia. Em controvérsia. Consegue distinguir? Vocês estão passados com o conteúdo desse programa, né? Fala, vocês não estavam esperando por isso, eu sei. Eu sou uma pessoa que surpreende mesmo. As pessoas olham pra mim e falam, nossa, gostosa. Mas ninguém imagina o tamanho da massa cinzenta. É claro que no final do filme a gente vai acabar descobrindo que não é nada disso a intenção do personagem principal, né? Da Genevieve. Essa coisa do desprendimento, de questionar as relações. O plot twist, inclusive, é que na realidade a dinâmica de 5 encontros é mais pura, verdadeira definição de controle emocional. Porque afinal de contas, comédia romântica. A gente acaba aprendendo alguma coisa por contexto. Mas eu também não vou dar de mão beijada o final do filme, né? Você vai ter que me acompanhar aqui durante esses 5 episódios para descobrir a minha análise, pelo menos. Essa é a parte do nosso date em que eu controlo a situação. Por outro lado, também nada te impede, inclusive eu mesma, de ir lá e assistir o filme. Aliás, eu até te encorajo a fazer isso. Mas é depois você volta aqui para a gente conversar. E aí o que eu acho que a gente poderia tirar dessa nossa análise do primeiro encontro do filme Eu Odeio o Dia dos Namorados é justamente a gente se perguntar como que a gente tem se relacionado com outras pessoas ou como a gente tem conhecido e começado relacionamentos. Será que a gente tem quebrado essa posição de poder? Será que as nossas relações carnais, né, com nossos namorados, com os nossos ficantes ou com a nossa família, ela é
horizontal, por que que os meus desejos eles têm que anular os desejos das outras pessoas? Por que que a gente não pode andar em caminhos paralelos e não opostos, sabe? A gente não precisa estar sempre indo para o mesmo lugar, com as outras pessoas e caminhando com os pés das outras pessoas o tempo inteiro. A gente pode estar um ajudando o outro. Eu acho que quando a gente inicia um relacionamento é sempre saudável, pelo menos pra mim, a gente ter na cabeça que a gente tem que construir as coisas junto e também ajudar a pessoa que a gente gosta a construir, as coisas que ela quer. Bom, minhas queridas, eu acho que o nosso tempo já está chegando ao fim, e aí é sempre bom lembrar que o podcast é meu e eu decido quando eu devo terminar ou não. Mas, por outro lado, acho que você já teve mais do que suficiente da sua dose de misândrica quinzenal. Não foi muito tempo, mas é sempre bom lembrar que tamanho não é importante se o entretenimento for de qualidade. Vou deixar vocês refletindo sobre essas palavras e sobre a minha voz aveludada, e eu espero que a gente se veja de novo daqui a 15 dias para o nosso segundo encontro, que vai ser o aventuroso. Tá passada? Aliás, uma surpresa. Corre lá no meu Instagram que a cada episódio vai ter uma performance especial minha, inspirada no tema da nossa conversa. E dessa vez é um lip sync de Donna Summer. Babado, querida. Meu user é @misandrismos com S no Instagram, se você quiser ver a minha beleza sem filtro. E no Twitter é misandrismos também, se você quiser me ver falando merda sem filtro. Até a próxima e uma noite de sonhos terríveis para você.